Aqui, colocando o nosso tema. Aqui. Agora eu aprendi a fazer isso. Cada dia eu aprendo uma coisa. Bem-vinda, Karen. Bem-vinda. Esperar o pessoal chegar, como sempre. Dani, que legal te ter aqui também. A gente fez a live com a Dani na segunda-feira. O pessoal tá chegando. Agora, Deise, bem-vinda. Malu, sejam todas bem-vindas. Mohamed, também bem-vindo. Aqui já vamos chamar já o Luiz. Luiz Vinícius, bem-vindo. A gente nem conseguiu se falar hoje. Bem-vindo, bem-vindo. Vamos interagir aqui hoje. Silvana, minha xará, bem-vinda. Margarete, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Vamos aproveitando esse tempinho aí para ir chamando as amigas. Hey! Bem-vinda! Amei te conhecer. Léo, multiplicador de sonhos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, viu? Rê, uma querida. Rê, sua linda. Adorei te conhecer, viu? Bem-vinda aí às nossas lives. Léo, saudade também, né? Não nos falamos hoje. Vou chamando o Luiz aqui para a gente já hoje. Vamos ver, tá entrando. Oi, Luiz. Oi, Sil, tudo bom? Tudo Quanto jóia? tempo, né? Tudo bom? Tudo jóia, tudo ótimo. E você? Quanto tempo? Uns 2 É, minutos, né? exatamente. Ai, ai, só terminar de dar as boas-vindas Claro. aqui. Seja muito, 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 muito bem-vindo, bem-vindo a, Ó, enfim, a nossa ó, audiência Steph, aí. ó, Aline, tô conhecendo umas pessoas, reconhecendo a Samara, Ah, ó, minha tia Ruth ali entrando. olha aí! É, a família veio em peso ali, ó. Olha, estão loucos para te ouvir. Que Ó, legal, seja ó, muito Januse, bem-vindo. ó, a Júlia, ó, que legal. Você entrou, essa galera veio junto. Que legal, bem-vindo. Sim, até porque a primeira live a gente nunca esquece, né? Tu teve a primeira filha agora eu tô tendo a primeira live da minha vida, pô. É praticamente a mesma Mesma sensação, coisa. hein? Ó, e eu vou te falar, você Ó, lembra do ó o Jean, Estefânio que a gente fez aquela live? o Jean Hã? entrou, esse cara aqui é show de bola. Ó, a Maureen, que maravilha. Olha, Ó, a o Diego Ferzinha, Costa, a Nina também, muita gente A legal. Fer Vasconcelos, a melhor médica lá, oftalmo que tem. A Aline, trabalhei lá na GE, Olha, lá no Rio. Ó, o Marcelão, carioca. seus amigos todos. Aqui o Thiago Marqueto também, bem-vindo. Eu Thiago até, Marqueto é meu irmão. eu até tava conversando com uma amiga minha de São Paulo. Olha aí, ó, o baiano aí, ó. Esse cara sabe muito. Esse cara sabe muito de desenvolvimento pessoal também. Esse cara tem muito a agregar. Olha, Ó, a que Fabíola, que legal, legal. já vamos chamar ele para uma live também. Olha a Jenny, a goiana. Olha a Mai. Muito bem, Mai. Gente, o Parabéns. Brasil passa por aqui, hein? Pô, legal, cara. Show de bola. Eu O tava. Brasil passa por aqui. Ó, a Jéssica, olha que legal, cara. É, eu até tava conversando com uma amiga minha antes da gente entrar mais a fundo no assunto, né? Ela disse, ó, pô, que bom que vocês estão fazendo uma live de desenvolvimento pessoal e de espiritualidade, né? Porque só tem live de corpos, de exercício físico, de gente, de especialista em pandemia. Pô, mas falar o que interessa, que é se tornar uma pessoa melhor, mais evoluída, trabalhar o espiritual, pô, ninguém fala, porra. Então, né? Olha, Baita feedback esse, né? nossa, super. E já avisa, é sua amiga? Minha amiga. Uhum. Já avisa ela que para ela entrar lá no nosso Instagram, que tem as dessa semana que foram todas de inteligência espiritual. E já quero te agradecer aí que você vai fazer um fechamento desse tema dessa semana, né? Não que a gente não possa voltar a falar nele, mas eu tenho certeza que você vai fechar com chave de ouro. Então, assim, é muito especial ter você aqui com a gente hoje, viu, Luiz? Para a gente falar desse tema que, como você falou, é o mais importante. Live de Exatamente. pagode tem aos montes. Live de pagode É boa. É, verdade, eu fico às vezes, verdade. eu fico às vezes, se eu pasmo, né? Como um assunto tão importante, né? Como o desenvolvimento pessoal, é, cara, o despertar consciencial,
né, o tão falado salto quântico. Hoje nós vamos falar sobre várias coisas, né? Nós vamos desmistificar Sim, muitos termos aí que os espiritualistas falam, que a gente muitas vezes não entende, né? Pô, o que é salto quântico? O que é despertar consciencial? E vamos falar sim. também sobre felicidade, né? Quais são os pilares básicos na construção de uma vida feliz, que Uhum. muito pouca gente sabe e fala sobre isso com propriedade. Porque É verdade. eu até vou te fazer uma pergunta depois, hein? Tu te prepara. Ai, meu Deus. As pessoas não sabem o que é felicidade, as pessoas não sabem o que é ascensão espiritual. Então a gente vai falar sobre o que é a ascensão espiritual, como é que você acelera esse processo, né? O que te prende, o que as pessoas não sabem. Então vou falar muita coisa que as pessoas não sabem, porque isso não é difundido, isso não é estimulado que as pessoas conheçam, Sim, né? E não vai ser na televisão que as pessoas vão ver essa informação, né? exatamente. Infelizmente. Não existe nenhum estímulo, essa é a grande verdade. É, Seja em casa, seja no colégio, seja na faculdade, ao longo da vida, a gente não é estimulado a se desenvolver, a conhecer um pouco mais de espiritualidade e sobre a felicidade, né? Então, sim, muitos sim. assuntos importantes, essa questão do salto quântico, por exemplo, não só pessoal, mas a nível de universo, de galáxia, a gente pode falar sobre tudo isso. Mas aí tá contigo, se tu Nossa. quiser perguntar, vamos. Sim, primeiro assim, de novo vou dar as boas-vindas para você, boas-vindas para todo mundo que chegou enquanto o Luiz já dava uma esquentada aqui. Luiz, eu vou pedir primeiro para você se apresentar. Eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite, antes de mais nada, porque assim, a gente acabou de se conhecer. Normalmente eu tenho feito as lives com pessoas que eu conheço já há muitos e muitos anos, e a gente se conheceu através desse tema, né? Graças a Deus a internet nos permitiu conhecer diferentes pessoas, e a gente se conheceu e se conectou muito por esse tema. Exato. E já, eu acho que nas primeiras duas trocas de conversa, eu já te chamei para fazer a live, porque eu senti e falei mesmo, assim, convidei, correndo o risco de levar um não, não faço, não vou fazer e não quero. E você sempre super solícito, não, eu sou brother, eu faço. Então, queria te agradecer aí por também estar te desafiando, né? Porque é uma primeira vez, como você disse, mas eu tenho certeza que você vai agregar demais para todo mundo que está aqui, pelo que a gente já pôde conversar e se conhecer. Então, muito bem-vindo. Muito Se obrigado. apresente para todo mundo aí, para quem ainda não te conhece. Para quem não me conhece, então, meu nome é Luiz Stedley, né? Eu sou empresário, sou apaixonado pelo assunto espiritualidade, atendo algumas pessoas, é muito difícil pela minha falta de tempo, mas eventualmente faço alguns atendimentos. Às vezes me chamam de facilitador espiritual, mas, enfim, isso é só uma terminologia, né? Eu acho importante dizer que eu sou exatamente como vocês. Vocês todos que estão me escutando agora nesse momento, eu sou que nem vocês. Eu só fiz, de repente, uma jornada um pouquinho diferente. Então, lá, quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu fui estimulado pela minha mãe, que hoje está no céu, pelas minhas tias, a conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade. Então, recebi alguns livros e, ao começar a ler, eu me apaixonei pelo assunto, né? E fui aprofundando, fui fazendo os cursos e em determinado momento eu percebi o seguinte, cara, só conhecer de espiritualidade não é suficiente para o teu para você ascensionar. Você também precisa dominar os teus pensamentos e os teus sentimentos. Porque o que determina já vou entrando aqui, Vai. o teu gradiente energético espiritual são os teus sentimentos. E o que vem antes dos sentimentos? Os teus pensamentos. Bom, só dei uma palhinha, mas eu vou falar mais durante aí. Olha a Sam entrando, tem muita gente legal entrando aí que eu conheço. Muita gente aí que é nova, que eu tô vendo que é nova. A Berê trabalhou comigo em São Paulo. Regi, que lindo isso que ele disse, né? E ele tava só se apresentando, Regi. Então, convidem os amigos aí, vamos puxar o chimarrão, que a conversa vai ser boa. Bom, Exatamente. Luiz, você já falou várias coisas aqui que eu nunca ouvi falar, e eu também sou uma estudiosa do tema. Tá. Eu já vou começar a te perguntar.
O que que é gradiente energético? Que você já falou aí, eu já fiquei curiosa. Já vou quebrar o protocolo aqui. Gradiente energético é a nossa luz interna, tá? Uau, Nós somos luz, né? Nós temos um espírito. O nosso espírito, na amém. verdade, ele é Somos. luz. Resumo é isso. Gradiente energético é a tua luz interna. E essa luz interna, você eleva ou reduz à medida que você tem uma boa qualidade de sentimentos. O que determina isso é a tua gestão mental, que vai determinar a tua qualidade de sentimentos e emoções. Então, isso é gradiente energético, a tua luz interna. Ou seja, não é correto, então, eu dizer que eu vou trabalhar a minha inteligência espiritual ou a minha saúde espiritual se eu não trabalhar a minha saúde mental e emocional. Você está Perfeito. me dizendo isso? 100% correto. Nossa, E quantas pessoas se preocupam com isso? Só como você falou, né? se preocupam com o seu trabalho, em ganhar dinheiro, em subir na carreira. E a tua inteligência emocional? E a tua inteligência espiritual? Como é que tu vai dar o tão chamado salto quântico? Né? Então, Felicidade e ascensão espiritual é o nosso tema. Me fala o que ascensão espiritual tem a ver com felicidade. tem tudo a ver. Por quê? Porque eu acabei de falar, e a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal é muito questão de bom senso. Se eu acabei de falar para ti que a tua qualidade dos teus sentimentos e tuas emoções determinam o teu gradiente energético, se tu é uma pessoa feliz, você tem uma boa qualidade de sentimentos e emoções. Que é Sim. que é felicidade? O que é felicidade, Sil? Felicidade é um estado de espírito, na minha opinião. Muito bem. Tem muita gente que responde, felicidade é comer um bolo de chocolate, né? Ou é um... Cara, você vai comer um bolo de chocolate durante 24 horas, 365 dias por ano? Não, né? Então, Eca, felicidade é muito mais amplo eca. do que isso, né? Então, você precisa ser uma pessoa feliz, equilibrada, Uhum, para ascensionar. Então, respondendo à tua pergunta, essa é a ligação. Você tem uma excelente. boa qualidade de sentimentos e emoções, logo você é uma pessoa feliz. E aí você eleva o seu gradiente energético e ascensiona. Entendeu? Então, só para uma outra forma de explicar isso, tá? Que é uma outra terminologia que nós espiritualistas usamos demais, que, cara, eu fico com pena das pessoas às vezes, né? Porque usam cada termo que eu vou te contar, né? Então, por exemplo, assim, salto quântico. Pô, o que O que tem a é ver salto quântico? salto quântico com, com ascensionar, com despertar consciencial? Que porra é essa, né? Outra coisa, né? Eu falei um palavrão agora, me desculpa, mas, cara, não tem problema falar. Inclusive, eu botei essa camisa preta para demonstrar que tu pode usar preto mesmo sendo espiritualista, tá? Porque todo mundo usa branquinho, né? É, Cara, isso aqui é uma quebra de preto, paradigma. Exatamente. Então, sim, eu quero quebrar paradigmas aqui. Tem um monte de paradigmas aqui a serem quebrados. ótimo. Então, assim, ó, o que é o salto quântico? Agora vamos voltar um pouquinho na nossa aula de química, né, do segundo grau. Tu tinha lá o átomo e tu tem os elétrons todos girando em torno do átomo, certo? Esses Sim, átomos, eles têm um gradiente energético. E ao você excitar esse elétron, ou seja, ao você elevar esse gradiente energético, o elétron sai da camada orbital daqui, ele some e ele vai parar na outra camada orbital. Ou seja, numa outra dimensão. Tá? Tô dando esse exemplo do elétron. Agora vamos entrar. O que a gente falou? Que uau. nós somos luz, né? Nós temos um espírito que é luz. No momento em que você eleva o seu gradiente energético, o que você está apta? A ir para uma outra dimensão. Não falei do elétron, camada orbital, Falou. muda. Cara, ele não caminha assim. Ele simplesmente desaparece. Isso aí tá comprovado, não estou falando e inventando, tá? E ele reaparece em outro lugar, em outra dimensão. O Sim, mesmo isso é é física. Isso é física, física. exatamente.
O Física. mesmo acontece com o teu espírito, com a sua alma. À medida que você se eleva, que você se ilumina, você está apto a frequentar uma outra dimensão. Tá, mas eu ia fazer. Até me perguntar, mas ô Luiz, o que é dimensão, cara? Agora me pegou, né? No... Legal que você já ia fazer a pergunta que eu ia fazer mesmo. É porque Adorei. eu me preocupo com o que os outros estão pensando aqui, né? Então, assim, ó, aqui é a chamada quinta dimensão, tá? Nós estamos aqui na quinta dimensão. Nós temos daqui para baixo, aí estamos falando em umbral, zonas trevosas, até o menos 7D. E cada D ele tem 7 frequências, tem 49 frequências para baixo, zonas trevosas. Para cima, a última vez que me disseram, tinha 144 dimensões daqui para cima. Nós estamos aqui na quinta, a gente está iniciando a nossa caminhada. Por que eu estou falando isso? No momento em que tu desencarna, teu espírito sai do corpo físico. E, pô, a gente está falando aqui para um pessoal que eu subentendo que acredita na continuidade da vida, né? Que nós temos um espírito. No momento Sim. em que você desencarna, você acessa a dimensão que você está preparado, que você está na mesma frequência. Uhum. Você precisa ressoar com a dimensão que você quer estar. Entendeu? Então vamos pegar um Super. exemplo. Tu pega um depressivo que está querendo tirar a própria vida. Certo. Tá? O cara tá na Na pior, pior frequência. na pior frequência possível. Tu acha que um cara desses, ele vai estar ao lado de um ser iluminado? Vamos usar o Jesus Cristo, que foi a nossa referência aqui maior, que as pessoas Sim. conhecem mais. Você acha que ele tem a capacidade de estar do lado de um ser iluminado? Frequência totalmente incompatível. Sim. Entendeu? Então esse depressivo, assassino, etc., ele está numa frequência o quê? Umbralina, trevosa. Então ele vai, ao você desencarnar, você vai na frequência que você estiver frequenciando, tá? Então, o salto quântico é isso. Quando você se eleva o seu gradiente energético, você dá um salto quântico, você vai para uma outra dimensão. Da mesma forma que eu falei do elétron, o seu espírito é capaz de dar um salto quântico, adentrar uma nova dimensão. Entendeu? Excelente. Ficou claro? Super. Nossa, faz total Cara, é sentido. muito Ficou bom super senso claro. o Gente, negócio, entendeu? Então, é muito até lógico, é né? lógico. Quando você explica, fica muito fácil, assim, depois que você falou, gente, faz todo sentido, como eu nunca pensei nisso antes. Exatamente. Legal. Gente, só queria falar assim, bem-vindos quem chegou aí por último, que a gente não recepcionou. A gente está num bate-papo super legal aqui sobre espiritualidade e felicidade. Quem tiver pergunta sobre o que o Luiz está falando, não ficou claro, eu não perguntei, enfim, aqui é a casa de vocês, então perguntem, fiquem à vontade. Vi que chegou mais gente da tua família aí também, todos muito bem-vindos. Ah, que maravilha. E essa casa é de vocês, essa casa é de vocês. Nossa, Luiz, sensacional. Quer dizer, É, a gente está falando aqui de evolução de uma forma bem integrada mesmo, né? exatamente. É o chamado despertar consciencial. Né? Que é o despertar consciencial? Né? Minha próxima pergunta. É o despertar da consciência. Né? Tá, mas ainda tá muito incompleta essa resposta, Luiz. Beleza. Bom, você é um espírito, você é um ser de luz. Sim. Você é uma consciência. Ao desencarnar, Sil, a sua consciência ela permanece. Certo. Tá? Então, guardem isso. Nós usamos um veículo biológico, físico, para ter essa experiência terrena. Ok. Mas nós somos muito mais do que um corpo físico. Isso está claro, pacífico, né? Então Pacífico. nós temos um espírito que detém uma consciência. E essa consciência que nós temos que despertar. Nós precisamos, por isso que a gente fala, expansão da consciência. Então,
O que é consciência? Você tem. Algumas pessoas vão dizer, né? Ah, mas são os meus pensamentos? Não. A consciência é o que está por detrás dos pensamentos. Dos pensamentos. Porque os pensamentos, o que eles fazem? Eles nos boicotam a todo momento. Uhum. É bullying e boicote 100% do tempo, os pensamentos. Logo, não sei se você já reparou, isso aí é um dado de estudo também. 80% dos nossos pensamentos eles são negativos, Sil. Não sei se tu sabe disso. Sim, sei, sei. Se 80% dos pensamentos são negativos, muitos deles inconscientes, a maior parte deles, né? Como é que tu acha que vai estar a qualidade dos teus sentimentos e emoções? E como é que tu acha que vai estar o teu gradiente energético? E é por isso que com o sem Covid, em 2020 já estava previsto que seria o ano de maior número de depressões, de mortes por essa doença, né? Porque já vinha se acumulando muito de pensamentos negativos e a gente tem a responsabilidade de mudar esses 80%, né? Só a gente pode mudar. Exatamente. Então você E, tem. e o que a gente está fazendo aqui agora é abrindo espaço para que as pessoas possam mudar isso, né? É fazendo essa contribuição para que as pessoas consigam se ajudar nesse processo. Só depende Exatamente. de nós. Exatamente. Então são dois pontos. Um dos pontos é o que tu falou, é reverter, em vez de 80% negativo, vamos trazer para 20%, 30%. É impossível nós aqui não termos nenhum. Cara, talvez daqui Sim. 5, 10, 15 anos de muita meditação, de muito estudo, talvez você consiga quase zerar. Mas que se reduza a quantidade de pensamentos negativos, que se espassem esses pensamentos negativos e, principalmente, aquietar essa mente. Qual que é o mal mundial hoje? Não é a ansiedade? Sim. Cara, é um fluxo tamanho de pensamentos que você automaticamente você cria um estado de ansiedade. Então você precisa aquietar a sua mente. E você só consegue aquietar a sua mente quando você tem a sua consciência desperta. Isso é meio complicadinho, né? Porque é a tua Não, mas consciência que tá entrando. tá Vai entrando, lá. é a tua Tá consciência entrando. que observa os teus pensamentos. Então vamos entrar agora qual que é o lado bom e o lado ruim da meditação. O lado bom é que você vai ser, com a meditação, é como se fosse uma musculatura mental, imagina. Que você vai praticando e você vai criando uma musculatura mental que te dá a capacidade, Sil, de perceber aonde a sua mente está. Então, você Perceber. Uhum. aonde a sua mente está. Então, com o passar do tempo, ao você praticar meditação, você vai perceber o seguinte: cara, olha a minha mente me boicotando de novo. Pô, já é a 10ª vez que ele me fala que a minha mente me diz que eu tenho que ver se a minha filha tá com não sei o quê. Mais 10 vezes que eu tenho que fazer a compra. E muitos pensamentos destrutivos, né? Então, Sim. a grande questão da meditação é justamente essa. É te dar a capacidade de percepção onde a sua mente está. E vamos... Eu estou juntando aqui os assuntos. A questão da meditação, né? Cara, todo mundo fala... Alguém pergunta para alguém, e aí, você é espiritualizado? Você gosta de espiritualidade e tal? Ah, eu medito. Como se meditação fosse né, a solução mora A dos ascensão. problemas. A ascensão espiritual. Ascensão, exatamente. Cara, a meditação é apenas um dos pilares das ferramentas que vocês podem utilizar. Ah, mas Luiz, eu não sei como é que medita. Cara, esquece todos os livros aí que você leu de meditação e tal. Meditação é, você senta onde você quiser. Se quiser ficar deitado, se quiser ficar sentado. Cara, você faz o que você quiser. Correndo. Correndo, caminhando no mato, focando na respiração, em algo que lhe é prazeroso.
numa música, fazendo um mantra, não importa. A questão é você não julgar os pensamentos. Vai vir pensamento, é normal. Ah, Luiz, não consigo meditar, já tentei. Mas é normal que vão vir os pensamentos. Vai vir Sim. muito pensamento. E não tem nada de errado nisso. A questão é, quando vier, você tem que fazer compras, ou você tem que levar seu filho ao colégio. Você tem que tirar o lixo. Cara, tá, eu sei. Puf, eu sei Tchau. e tchau. E volta pro teu ponto focal. Entendeu? E isso, com o tempo, vai te dar, então, essa facilidade de perceber onde a sua mente está. Qual que é o ganho disso? Quando der uma merda, você terminou um relacionamento, por exemplo, que é a coisa mais comum, né? Você vai sofrer Agora, então. você vai Agora, sofrer então. 1, 2 dias, uma semana. Você não vai sofrer 6 meses e entrar num processo depressivo. Porque você tem a percepção e a consciência que tudo isso é uma mentirinha, que a tua mente tem boas intenções por trás, ela quer te ajudar. Sim. Então você terminou o relacionamento agora. Quantas vezes tu deve ter escutado? Tu tem certeza que tu acabou? Tu fez o certo em acabar aquele relacionamento? Tu tem certeza, porque tu tem filho pequeno agora. Como é que vai ser a educação da tua filha, do teu filho? Pô, mas olha o tempo que tu perdeu com essa pessoa. Será que não vale a pena investir um pouco mais? Será que eu tenho um valor, que eu mereço alguém legal? Tu já percebeu a quantidade de boicote, de bullying que a tua mente faz? Porque a nossa mente foi criada para nos proteger e nos dar sobrevivência, e não para nos fazer feliz, né, Luiz? A nossa mente, ela não é programada para felicidade, e sim Não, para sobrevivência, ela né? tem uma boa intenção por trás, Sil. Ela tem uma boa Sim, intenção. Ela quer nos de ajudar a sobreviver, né? sobreviver. Isso, Ela até quer a nossa felicidade, mas ela nos boicota. É por isso que você tem que... Aí, voltando, interessante. por que a gente falou no despertar da consciência? Quando você desperta aquela coisinha que está por trás dos pensamentos. E aí, quando você domina, quando você conhece a tua inconsciência, que é geralmente esses pensamentos que não param, você conhece a sua consciência e aí você desperta. E esse é o processo de iluminação que os orientais tentam nos ensinar. Há tantos mil anos. Exatamente. Uhum, E tá, e qual que é a beleza e o que legal. prática? Qual que é a coisa, que é coisa boa por trás disso tudo? Quando você desperta a consciência a tal ponto, acabou o sofrimento. Cessou. É zero sofrimento. Tu sempre está em paz e equilíbrio. É incrível. É fantástico. Nossa, é muito legal. É muito bacana, assim, Luiz, você tem uma forma muito didática de explicar coisas que são aparentemente complexas e que você consegue tornar simples, né? Que agora você acabou de falar assim, a ciência da felicidade. É mais ou menos isso. A ciência da felicidade, o que que é? Você se conectar com a sua consciência. E assim, 95% do que a gente traz para a consciência, né? Na média, a maioria, 95% está inconsciente ainda. Então tem um trabalho gigante para ser feito. A- Um as- processo muito grande, Isso que tu né? falou é certíssimo. As pessoas vivem em total inconsciência, dominadas por pensamentos de boicote e de bullying. Essa é a grande verdade. E a gente volta no gradiente energético. Tu precisa elevar o Isso gradiente explica muita energético, coisa. entendeu? É por isso que os indianos, é por isso que a monja Coen foi lá para o Japão, tá lá não sei há quantos anos, cara, porque ela quer aquietar a mente dela. É uma dos motivos que ela está lá, né? Cara, ela quer, tem outros motivos, mas, cara, tá sozinha, fica lá, sei lá, das 16 horas que ela tá acordada, 14 ela deve ficar sozinha. Cara, tentar aquietar a mente, porque, cara, a gente vive num mundo ocidental, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, cara, é uma correria frenética e a nossa mente fica a 1000 por hora, né? Então é difícil aqui. Tô dizendo que é fácil, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, que legal. Luiz, se você me permitir, eu vou voltar aqui um pouquinho para ler os comentários e algumas perguntas que o pessoal fez.
Ai, que ai, eu ai. acho que são bem ricas aí. Ah, são bem ricas para a gente responder. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto eu me acerto aqui com esse negócio que eu te falei, né? Eu também estou aprendendo, estamos juntos. Você falou sobre a vibração, sobre a pessoa desencarnar e se ela não tiver com gradiente elevado, ela não vai poder estar ao lado, por exemplo, de almas iluminadas. Isso. Isso é verdade também e se aplica à nossa vida na Terra. Eu tendo a me conectar com pessoas que estão na mesma frequência vibratória que eu? Correto, claro. 100%. Tu atrai pessoas 100%. pela mesma frequência e pelos mesmos interesses, né? Então, perfeito, correto. Entendi, entendi. Ó, vou te fazer mais uma pergunta aqui, da Alinita. Ah, Alinita, acho que Lenita, ela é sua conheço. amiga. Sim, Acho que ela é sua lá amiga. de São Paulo. Conheci lá na Grécia. Gente boa pra caramba. Olha, você acredita que todos na Terra já vivem na quinta dimensão? Acredito que ainda tenham muitas pessoas adormecidas que não acreditam na espiritualidade e que vivem na terceira dimensão, por exemplo. Correto. A- Afirmação correta. Vai de, vai, Afirmação vai correta. de 3 a 6, a 7. A média é 5. Mas ela tá certa. Ah, entendi. É. Legal. Aqui, eu vou ler de baixo para cima porque eu estou me atrapalhando aqui com o dedo. A Margarete falou congruência, super importante também. A Deise acabou de falar que a Terra é um laboratório de trocas. Os mais evoluídos moralmente ascendem espiritualmente e tornam-se exemplos de boa conduta e felicidade. É isto? É isso, mas está incompleto. Tem muita coisa por trás aqui da razão de nós estarmos aqui. O que é esse projeto que outras entidades estão desenvolvendo? Cara, o papo é muito longo e a espiritualidade é extremamente, vamos dizer assim, avançada para a gente falar agora, tá? Mas é um laboratório também aqui. É um Sim, laboratório também. Mas existe muita interferência e controle de outras entidades. Por exemplo, podemos até pegar o exemplo do que a gente está passando hoje. certo. Galera totalmente ansiosa, né? E a tentativa de manter a galera sob controle e uma série de sentimentos negativos sendo, né, presenciados na vida das pessoas. Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter trabalho? É o medo? É a ansiedade, etc. O que acontece? Os seres, vou te dar um exemplo, os seres trevosos, eles se alimentam desse ectoplasma dessa galera, desse inconsciente coletivo. Por exemplo, Quem está nas dimensões mais baixas. exatamente. E eles têm todo o interesse de causar esse tipo de rebuliço, vamos dizer assim. Então é um Nossa. papo muito longo, assim, Ou para. seja, ou seja, o ambiente está bem fértil para a gente se desconectar da nossa atual dimensão e ir para baixo ao invés de ir para cima. Exatamente. E o que a gente tem que fazer? Ah, O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se iluminar e levar o nosso gradiente energético para, cara, ascensionar, sair daqui. Entendeu? Esse negócio de tentar salvar muito a legal. Terra, espíritos evoluídos. Isso, existem muitos seres que vieram para cá com esse intuito de ajudar o restante, né? Mas eu acho que se eu fosse vocês, eu procuraria fazer a minha parte. Porque quando tu faz a tua parte, tu acaba interferindo na vida de outras pessoas também. Então procure a sua Na ascensão. frequência. Procure a sua ascensão, seu despertar consciencial. Entendeu? Perfeito. Bom, A Januse pode falar. não, pode falar. Vamos ver. A Januse comentou assim, eu queria te perguntar se isso tem a ver. Eu tenho uma opinião, mas eu queria te ouvir. Muita live também com músicas com letras sofridas nesse período. O Perfeito, que você correto. acha disso? Isso aí, Interfere? claro que interfere. A palavra ela tem um poder enorme. Se o pensamento tem um poder enorme, ele tem uma carga eletromagnética. O mesmo vale para a música. Então isso interfere sim. Isso Música, é.
Música é uma fonte riquíssima de energia, né? Muito. Riquíssima ou pobríssima, né? Ou muito pobre, paupérrima. Bom, tu deve ter O escutado, Marcelo... tu deve ter escutado Oi? um estudo feito por um japonês que ele sobre o efeito da música na água, na molécula da água. Tu chegou a ver isso aí, não? Sim, vi. Que Fica uma flor linda exatamente. ou uma coisa horrorosa, né? Então, exatamente. Então, tá ali a resposta. Mas tá certa ela, É interfere. ciência, né? É, sim, é. Certa. O Marcelo Couto falou que o conteúdo é muito pertinente nesse cenário de incertezas. Obrigada, Marcelo. Deixa eu andar aqui para baixo. O Juninho Juninho lá de BH falou que vai tomar um passe para ver se ajuda a passar por esse momento. O que que você acha disso? Eu queria te ouvir, Cara, eu acho que Juninho querido. o, o passe é bom, tá? Sem dúvida ajuda você ir para um centro espírita, se você prefere um centro umbandista, sei lá, candomblé, não importa. Se te fizer bem, maravilha, e vai te fazer bem. A questão é, não adianta nada você tomar um passe, tomar um banho, e depois você sai de casa e você se contamina de novo. E aí você já está com a mente, com a cabeça bagunçada, você não tem essa gestão mental, você pratica, né, tem atos, né, não é um né, é o reto pensar e o reto viver que você deve ter, né? Então as tuas atitudes, a forma como tu lida com as pessoas, então não é só questão mental, são as tuas atitudes também. Então o passe é bom, maravilha, super apoio, mas não adianta tomar o passe e logo em seguida se sujar de novo, entendeu? Sim, mas que lindo. Nossa, muito boa a tua resposta. O Juliano Gabriele colocou aqui: o investimento no autoconhecimento é fundamental, ou seja, complementa inclusive essa resposta. Uma coisa assim, que eu acho Pode legal, falar. que eu até falo mal da espiritualidade deles lá, é o seguinte, porque eles não ajudam, às vezes, a gente aqui no despertar. Por quê? Porque assim, ó, pô, vamos ascensionar. Só para dizer, o que é ascensionar? Ascensionar é você não precisa mais reencarnar. Resumindo, é isso, tá? Você pode ir para qualquer outro plano e não tem necessidade de voltar para a Terra. Para a Isso Terra. isso aqui Uhum. isso é ou voltar para uma outra experiência com o corpo biológico, físico, tá? Você já ascensionou e você vai ajudar outras pessoas do lado de lá, tá? Mas o que eu falo? O que eu reclamo, assim, às vezes deles lá? Cara, qual é o estímulo que a pessoa vai ter de ir pro outro lado, um outro lado totalmente desconhecido? Cara, eu quero ascensionar, eu quero mais ficar na Terra. Aqui eu posso jogar meu futebol, comer meu churrasco, ver meus amigos, né? Mas o que não se fala é que o lado de lá, óbvio que tu tem ali um umbral, zonas trevosas que estão terríveis, mas no momento em que tu te ilumina e tu vai ascensionando e tal, dá o salto quântico, cara, é muito melhor que aqui. Porque aqui tu tem a limitação no corpo físico. Lá tu não tem corpo físico. Cara, tu quer ir para um outro lugar, pensou, tu já tá no outro lugar. Tu quer conversar com alguém, tu conversa telepaticamente. Você não tem dor física. Você não fica doente. Você não fica velho. Né? Você não tem dor nas costas. Todas as tuas capacidades sensoriais estão lá, disponíveis. Então, o lado de lá é muito melhor que aqui. Então, assim, ó, já entrando, que eu também a gente tem que cuidar, porque já estamos em 40 minutos, eu ainda não falei das outras coisas. Que são importantes. Tá. Aqui, que a questão. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma sugestão. O papo Tá. tá muito bom, tem muita pergunta aqui, assim, acho que é essa live que tem mais pergunta. Se você me permitir, se as pessoas também nos permitirem, a gente avança um pouquinho e reabre a live, pode ser? Claro, Você topa? tudo bem. Ó, a Mayara tá aí, legal, Tá. Mayara. Se vocês puderem me dar um ok aí, pessoal, se tudo bem, porque eu tô amando o papo. Eu tô achando fantástico e tá vindo muita coisa nova, eu tô aprendendo demais, e acho que todo mundo aqui, e nada é mais importante do que isso, né? Fico pensando assim, se os artistas sertanejos iam fazer 2 horas de live e fizeram 5, 6, por que que a gente também não pode, se ia fazer 1 hora, fazer 1h30, né?
Então, se você me permite, porque daí vou terminando de ler aqui, e aí depois a gente volta para as nossas perguntas aqui. Tá Pode bom, ser? tá bom. Eu saio ou fico aqui? Como é que... Não, não, a gente fica mais um pouquinho, a gente fica Tá, mais um tá bom. pouquinho. E aí daqui a pouco, eu só vou continuar lendo aqui os comentários. Robson trouxe que é raro ouvir alguém falando e enxergando por esse ponto de vista, que ele está muito grato de estar aqui. Legal. E eu vou ler aqui, muito interessante falar disso nesse atual momento, a Vivi também falou. O Caio falou que tu é primo dele, que além de Ah, bonito sabe muito. legal, A Caio. dona Ruth falou que você é muito top. Vamos ver. Olha a Laís lá, que legal. Existe. Aqui tem uma pergunta muito legal do Jean, que era uma pergunta que eu ia te fazer também, sobre como foi o seu caminho de iniciação na espiritualidade. E ele falou se existe um caminho mais adequado para iniciação à espiritualidade. A Legal. pergunta é Boa, muito Jean. boa. Boa pergunta. Cara, isso é muito legal. É muito boa essa pergunta, porque assim, ó, eu acho que não sei se o pessoal que entrou depois viu o que eu falei no início do vídeo, da live. Cara, em primeiro lugar, cada um tem um caminho próprio. Não existe um caminho único, tá? Existem algumas grandes verdades que nós vamos falar aqui na nossa live, daqui a pouquinho, mas cada um tem o seu caminho. Eu, por exemplo, eu comecei pelo Espiritismo, tá? Eu, com 10 anos, comecei a ler livro psicografado, cara, li uma quantidade enorme. Aí eu tive acesso, pô, como é que é o lado de lá? Beleza. Comecei a fazer cursos de espiritualidade avançada. Aí que tá, tem muita coisa, mas as pessoas não buscam. Ah, mas Sim. como é que ele sabe de tudo isso? Cara, eu li, velho. Eu fiz cursos. Eu investi um pouquinho do meu tempo em me tornar uma pessoa com aquela inteligência emocional Deixa eu dar uma contribuição aqui para as pessoas não pensarem que você né, sei lá, um Divaldo que passou a vida psicografando e assim, embora eu acho que tem tanta luz quanto, mas assim, gente, o Luiz tem uma empresa, trabalha pra caramba, rala todo dia, a vida dele é normal. Ele até falou isso no início, mas acho que talvez ele nem conseguiu se expressar assim, no quanto a vida dele é normal, o quanto a matéria está na vida dele presente tanto quanto na de todo mundo. Então, Exatamente. isso é muito legal a gente entender, assim, porque parece que o Luiz vive, né, no mundo da oitava dimensão. Não, e ele tá. Cara, Ele tá. isso é extremamente importante. Se você não precisa deixar de nada a sua vida material. Nós estamos aqui na materialidade. Logo, nós devemos vivê-la também. Você pode Sim. tomar o seu vinho, eu vi que o Leco tá ali. Você pode tomar o seu vinho, você pode jogar seu futebol, você pode comer carne. Tipo, espiritualista não pode comer carne. Você pode comer carne, você pode vestir preto, você pode ter uma vida normal. Ah, Luiz, eu posso ser multimilionário? Lógico que pode. A questão é, não seja apegado a estas coisas. Vou te perguntar uma coisa, Sil. Tu gosta de vinho, por exemplo? Adoro. Se eu tirar o teu vinho hoje, você nunca mais vai beber vinho na vida. Ok para você? Ótimo. Beleza. Você gosta muito de vinho, mas você é desapegada. Se você tiver, Completamente. se você tiver um milhão de dólares, você perder esse 1 milhão de dólares, você vai tirar a própria vida ou não? Não, vou trabalhar de novo, vou construir tudo. Então você não é apegada demasiadamente. Então uma Sim. coisa é gostar, e isso vale, e eu já estou entrando aqui um pouco nas questões que fazem com que vocês atrasem o processo ascensional de vocês. A questão do apego. Tá? Então, vocês podem viver a materialidade de vocês, devem viver, ser multimilionários, não tem problema nenhum. Mas serem desapegados a ela. Ah, eu quero comprar uma Ferrari. Comprou a Ferrari. Se bater a Ferrari, tá ok? Vida continua numa boa ou não? Vida que segue. Vida que segue. Entendi. E isso vale muito para relacionamento também. Você perdeu o seu namorado, você perdeu o seu marido. Como é que você fica? E na verdade a gente não perde, né? Porque não é nosso. É uma pessoa que passa pela sua vida, deixa a sua contribuição, e eu demorei muito para entender isso.
Quem me conhece sabe, eu já fui casada 2 vezes, mas assim, na verdade, essas pessoas vieram me trazer essas lições, né, de que elas vêm para sua vida não é por acaso, Sim. é para te ajudar nesse caminho de despertar e, e vida que segue também, porque elas não são suas, né? A minha filha não é minha. Ela é minha Exatamente. enquanto, né, enfim, ela me escolheu para eu dar a vida para ela, assim como ela escolheu o pai dela, mas a vida é dela, ela é uma criação do universo, de Deus, do que quer que as pessoas acreditem, né? Mas ela não é minha filha. Ela é filha da Terra, ela é Exatamente. filha do universo. E esse desapego é Exatamente. muito Então, difícil, ele é muito difícil. Não é que seja fácil para mim pensar assim. É claro que eu vou sofrer, mas a questão é nada é meu. Nada e exatamente. nem ninguém é meu, nem o dinheiro, nem a matéria, nem as pessoas. A única coisa que é meu é quem eu sou, é a minha consciência, é o meu interno, Exatamente. Você é acabou, o que eu conheço, você né? acabou de falar da possessividade, né? Então tu entra na questão dos relacionamentos, né? Você ama aquela pessoa ou você é um apegado dependente? Ou achando que você tem a posse daquela pessoa, né? Então são coisas distintas. Então eu já peguei o item principal número 1, que é o desapego das coisas terrenas. Você Material. pode gostar, pode usufruir, deve, mas seja uma pessoa desapegada. Porque é o seguinte, se você é apegado demasiadamente, cara, eu amo a minha vida aqui, pelo amor de Deus, eu saí da Terra. Eu amo meu futebol, minha novela, meu BBB, meu churrasco. Cara, não, meus filhos, tá louco, cara. Minha vida é tudo. Tu vai continuar na Terra por quanto tempo mais você quiser. Você vai vir reencarnação, você vai vir quantas reencarnações, quantas vezes você quiser para a Terra. Até entender. Até não só entender, até tu encher o saco daqui, entendeu? Tipo, porra, Hum, já vivi isso aqui pra caramba e, cara, tá na hora de eu seguir adiante, entendeu? ascensional. Vou seguir aqui. Todos que já possuem inteligência emocional já têm inteligência espiritual. A Maureen fez essa pergunta. Achei boa, hein? Sim, elas estão interligadas, Mauri, tá? Tu tá certíssima. Por quê? Porque, de novo, a tua gestão mental, a tua qualidade, a tua inteligência emocional, ela reflete diretamente no teu espiritual, no teu gradiente energético, na tua luz. Então você precisa investir tempo, sim, em inteligência mental. Logo, você tendo inteligência mental, você tem inteligência emocional. Lembrando, pensamentos geram sentimentos e emoções que geram um efeito no físico. Se você não cuida disso, você gera, inclusive, doenças no físico. A maior parte das Sim, doenças começam na parte espiritual, inclusive. Então ela está eu certa. diria que toda. As duas coisas estão Legal. interligadas. A Carol, rir de doer a barriga é uma forma de meditar também. Legal, Carol. O Wesley falou falácia do custo irrecuperável, mas foi em algum momento que eu não sei. Aqui voltei para onde eu tinha parado, sensacional. Ah, a Margarete falou uma coisa muito legal sobre o que você estava explicando antes sobre a evolução. Isso explica muita coisa do mundo corporativo também, né? Muitas atitudes, muitas incoerências, né? A falta da inteligência espiritual explica muito disso que se tem no mundo corporativo hoje, né? Dessa competitividade gigante, né? Dessa coisa do eu tenho para eu ganhar alguém tem que perder, né? Questão do ego, né? Também entrando nessa. É isso aí. A Januse perguntou como distinguir até que ponto a pessoa está emocionalmente evoluída e por isso sofre pouco, ou se a pessoa é insensível. Uau, que pergunta. Uau! Pô, Janus, te puxou agora aí. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu vejo o meu caso especificamente e vejo de outras pessoas que já estão um pouquinho mais avançadas, assim. Acontece de tu se tornar um pouco mais insensível. É correto. Por quê? Porque como tu tem essa gestão mental, tu tem total gestão sobre os teus sentimentos, o, o, os teus sentimentos negativos, o teu sofrimento, ele cessa. E se você sai do seu desequilíbrio, se dá uma merda, se você perde alguém querido, se dá uma merda no trabalho,
você volta mais rápido pro teu equilíbrio. Tu volta que Exatamente. 2 dias voltou, uma semana voltou, não é meses, não é anos. Então, você fica um pouco mais insensível, você fica, eu não diria insensível, você fica num estado de paz e de equilíbrio, e você continua podendo, né, ter os sentimentos positivos. Então, você pode usufruir, né, dos sentimentos positivos também. O grande benefício do despertar da consciência é que você cessa o sofrimento, os sentimentos negativos. Nossa, que lindo Você isso. fica em paz e equilíbrio. Cara, é muito difícil de tirar do equilíbrio, cara. É fantástico. Deixa eu te dar um exemplo, Luiz, porque eu acho que vai assim reforçar total o que você falou agora. A Tassi, que a gente fez a live ontem, Uhum. eu vou falar aqui porque ela falou isso ontem, ela perdeu o bebê 6 vezes. Ela engravidou e a criança desencarnou antes de nascer 6 vezes. Nossa. E ela contou isso já num outro momento também em público, que da primeira vez ela levou 2 anos para se recuperar. E que à medida que ela foi se iluminando e entendendo que o sofrimento só dependia dela, ela disse que da última vez que ela perdeu o último bebê, ela Uhum. ficou 1 semana mal apenas. É isso aí. Reforçando o que você está dizendo aqui, porque e aí ela entendeu o que ela deveria fazer em relação a isso e cessou o sofrimento. E ela disse assim, não é que tenha sido fácil para mim, foi muito difícil essa trajetória, mas eu Uhum. aprendi e eu cessei o meu sofrimento. E não é que ela se tornou insensível, pelo contrário, é uma das pessoas mais amadas e amantes que eu conheço na vida, né? Então não tem esse medo, viu, Januse? Na verdade, você passa a desfrutar melhor da vida, né, Luiz? É disso que a gente Exatamente. está falando aqui, né? Exatamente. Margarete, super concordo, parabéns, cada um fazendo a sua parte é perfeito. É maravilhoso como sempre, a Carol falou de você. A Rafa, que trabalha comigo, linda, falou cada um faz a sua parte e assim todos mudam. Exatamente. Quando todos... Isso que ela falou é legal, porque o salto quântico que a gente falou não é só seu, é o salto quântico do planeta, é o salto quântico da galáxia, do universo. Então todo mundo fazendo a sua parte, tá certo ela? Sim, a Margarete falou que quando todos entendermos que cada um faz a sua parte é bom para todos, aí sim a gente vai para um equilíbrio. Isso. Que eu acho que até esse equilíbrio das dimensões mesmo, né? Tá tudo interligado. Terra é um planeta prisão, precisamos elevar nosso gradiente para sairmos daqui. Maiara, uau! Isso é verdade. Na verdade, eu acho engraçado assim, a gente está em quarentena, né? Lockdown. Na verdade, a gente está em quarentena há muito tempo porque a gente está preso aqui na Terra, entendeu? E tu só consegue romper essa barreira da Terra quando tu adquire toda essa maestria, o apego, a gestão mental, quando tu começa a fazer exercícios de reconexão e tal, e aí tu começa a ter condições de furar essa barreira que nos prendem a essa quarentena. Então a gente está vivendo uma quarentena há muito tempo já. A única diferença é que a nossa quarentena Concordo, agora é dentro de Luiz. casa, mas a quarentena é planetária também. Mas enfim, É planetária. foi só um gancho. Mas foi Uma, um ótimo gancho. Eu acho que é muito legal isso que você falou. E uma, o- Fala? uma outra coisa, então, já que a gente falou tanto, né, em gradiente energético, em frequência e tal, esse é o segundo ponto que vai fazer você acelerar o seu processo ascensional. Quando você desperta essa consciência, quando você percebe que você não é os seus pensamentos, quando você começa a ter paz e equilíbrio na maior parte do dia, Do tempo. do tempo, Uhum. você começa a ter, então, a capacidade, a condição de ascensionar, acessar uma nova dimensão. Então, eu falei do apego Sim. e falei da questão da sua frequência. E a sua frequência você consegue, né, se tornando uma pessoa iluminada que passa por... Isso que eu queria chegar. Eu não respondi direito a pergunta do Jean. Né? O Jean falou assim, tá, mas cara, o que eu faço, né? Cara, é estudo, é ler livros de boa qualidade. Eu coloquei até no meu Insta, tem lá o videozinho. Alguns livros que fizeram toda a diferença. Eu fiz cursos, eu falo com outros caras que também têm a mesma pegada. Então, eu investi tempo em desenvolvimento pessoal, em entender um pouco mais o outro lado. Cara, você meditou? Eu meditei. Você gosta de meditar?
Não, não muito. Hum, Eu acho puta saco. Essa é a realidade. Porque, cara, é chato tu ficar lá 5, 10, 15 minutos não pensando em nada, às vezes, entendeu? Então, você pode meditar da forma que você quiser, tá? Então, que isso, foi legal, por isso que eu Luiz. falei isso. Então, são várias possibilidades. Eu li sobre budismo, eu li sobre hinduísmo, muitas coisas faziam sentido para mim. Beleza, aproveitei, coloquei na minha vida. Os Vedas lá né, do povo hindu, eu acho fantástico. Então, eu fui buscando aquilo que me fazia mais sentido e o que me ajudaria na minha vida pessoal prática. É bem nessa. O que eu não gosto muito das religiões? Porque, assim, as religiões acabam impondo, querem impor uma forma de pensar em você. Eles têm regras, eles têm determinados ritos, muitos dogmas, e isso acaba trazendo um aspecto negativo às religiões. Porque tu errou, tu cometeu um pecado. Sim, E a culpa por trás disso? E o medo por trás disso? Ah, você fez algo errado. Você fez qualquer coisa. Karma, vai pagar por tudo. Então, porra, é foda, entendeu? Então essas coisas, todas essas coisas que as religiões trazem, é também para manter a galera sob controle. Então isso é muito delicado às vezes de falar, tá? Mas vocês têm que ter cuidado às vezes com as religiões. Por isso que o espiritualista, ele não se prende, a maior parte, não todos, tá? E também tem muito espiritualista falcatrua, tá? Então, como tudo, né, como Luiz? todos os Luiz, setores. eu vou ler uma pergunta aqui, a gente vai sair. Eu vou pedir para que quem não teve a pergunta lida, se quiser, reenvia depois quando a gente voltar aqui. É do Yarok. Fala, Lemas, ele te conhece. Não sei se tu chegou a entrar nesse ponto, mas hoje, morando 7 anos fora, percebo o despreparo espiritual em países mais evoluídos, onde o material é a prioridade. Qual a sua visão? Segura essa. Tá bom. Sabe Grande quem é? Laerte, direto da Ele? Austrália. Pô, o cara tá longe. Legal, show. Gente, que live mais internacional! É, Que legal. Vamos sair então todo mundo e a gente já volta, legal? E aí o pessoal volta com as perguntas aqui, que eu vi que tem muita coisa que eu não consegui ler. tá bom. Vou sair então, tá bom? Feito. Até já. Até mais. Então só vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, mas tá muito bacana o bate-papo, viu, Luiz? A primeira vez que a gente faz isso, viu? A sua primeira live e a primeira Verdade. vez que a gente tá voltando de uma live aí, porque o papo tá realmente muito bacana, viu? Quero já te agradecer de antemão aí. Que bom, coisa boa. Às vezes Estamos todos nos iluminando. às vezes esses terapeutas, né, os espiritualistas, às vezes falam de uma forma muito rebuscada, né? Vamos falar de uma forma direta, Verdade. vamos usar o bom senso para explicar para a galera que muitas vezes não tem entendimento, né? Então, E assim, eu até te comentei isso, né, que eu tinha feito, só vou bater um papinho aqui enquanto o pessoal retorna, que eu claro. tinha feito uma pesquisa sobre crianças cristal, crianças arco-íris, quando a Heleninha vinha chegando, né, ao mundo, Aham. e, e aí eu me deparei com alguns conceitos extremamente complexos. Eu até te falei que eu levei 4 horas para assistir um vídeo de 1 minuto, porque era tanto termo que eu não conhecia, que eu tive que ir pesquisando para conseguir entender o vídeo. Então, realmente Exato. são termos complexos e eu achei muito bacana isso que você trouxe de uma forma bem, bem, bem prática, né? Bem Exato. terrena, digamos assim. Ó o Gui te zoando ali, quem é esse homem? Ah, o Guilherme lá do Rio de Deve Janeiro. ser teu amigo, deve ser teu Nossa, amigo. amigaço. Gente Cláudia, finíssima. bem-vinda, todo mundo bem-vindo aí. Você já estava Ó a aqui, Cláudia? Eu não tinha Marina. te visto. A Teve, Marina. teve uma família que eu não lembro, mas são teus tios que falaram assim, que estava a família inteira, que só estavam num celular, mas que estavam todos te assistindo. Então, se a gente tinha ali 50 pessoas, a gente deve ter 200 aí, que deve ter Eu todo acho que mundo na sala disputando. acho que tinha pelo menos umas 10 pessoas. Eles estão lá em quarentena, todos juntos, lá na praia de Atlântida. Então, mandar um abraço aí para toda a Ah, família Stedley, que está lá reunida.
Olha, e você aí curtindo mais isolado mesmo. Ó, o Jean, melhor partido do Brasil. O, o Jean tá bem ativo. E Jean, a gente gostou da tua pergunta, viu? Porque, na verdade, Luiz, ela é uma pergunta muito bacana para todo mundo que está nos assistindo, que é como eu faço? Tô aqui, tô preso, tô de quarentena, né? Como que eu faço? Por onde eu começo? Eu medito, eu leio, eu ouço um livro, eu ouço enfim, eu ouço um. Ai, esqueci o nome daquela coisa. Ai, Um gente. mantra. É, um mantra, enfim, ouço um negócio aqueles do Spotify, né? Enfim, já vou para uma pergunta aqui que já O, surgiu. Oi? mas o Laerte, ele tinha feito uma pergunta, né? O australiano. Ah, é verdade, o australiano. Será que ele já voltou? Não Não vi sei. aqui. Legal, deixa eu Ele ver. tinha Se você... perguntado. Tu te lembra da pergunta, não? Podcast, obrigada, Clau. Obrigada. Ah, não lembro. Deixa eu ver. Aí, ó, o Laerte ali. Ô, Laerte, faz de novo a tua pergunta aí. Ele entrou Ah, ali tá agora, eu ali, vi. ó. Laerte, oba. Isso, Laerte, faz de novo pra gente. E enquanto isso, acho que a gente pode ir respondendo a outra aqui, já que a gente não lembra mesmo, não vai atrapalhar. A Margarete mandou aqui. Quando a gente experimenta o bem, deseja o mesmo a todos, mas muitos amigos não querem nem ouvir. Uma pena. Há alguma forma de ajudá-los? Nossa, que pergunta ótima. Fale, Luiz. Olha só, eu acho que se você já fez uma, duas, três tentativas e a pessoa não quer, não tem interesse, eu acho que ela não está no momento, tá? Eu acho legal você estimular essa pessoa. Se você já fez isso, você já apresentou um livro, pô, lê esse livro aqui, pô, vamos trocar uma ideia. Você já fez uma, duas, três, quatro tentativas e o cara não quer, larga fora, desiste. E se a pessoa for negativa, te fizer mal e tal, eu eliminaria também do círculo social. Tá? Então, você tem que se cercar de pessoas que te fazem bem. Tá? Pessoas que tu tem uma mesma ressonância. A minha pergunta, a minha resposta é bem direta, eu faria isso. Eu acho que é bem interessante isso, porque, enfim, tem pessoas que você é obrigado a conviver de alguma forma, né? Enfim, não obrigado, mas de uma forma mais frequente. E, assim, eu acho que também é respeitar, né? Porque cada um sabe da sua vida, né? A gente incentiva, a gente quer o melhor para as pessoas, mas as pessoas têm que quererem. E esse é o caminho de cada Exato, um, né? O seu exatamente. despertar é seu e você não consegue influenciar. E às vezes infelizmente você vai ter que sair e ir embora e deixar a pessoa viver naquela frequência que é dela, né? Exatamente. A pergunta do Laerte, aqui o teu, acho que primo, Raul, relembrou, ele perguntou sobre países desenvolvidos, acho que como a Austrália ou até mesmo Europa, Estados Unidos, e a obsessão desses por bens materiais. Né, Cara, que se dizem evoluídos, mas que têm uma obsessão muito grande por bens materiais sem olhar o outro lado. Acho que foi isso. não, de Aqui, fato. ele mandou a pergunta: qual a sua visão sobre a falta de desenvolvimento espiritual nos países mais desenvolvidos, onde o material é a prioridade? Eu percebo um desapego espiritual muito grande em geral. Qual a sua visão? A gente vê países que realmente têm uma vocação maior pela busca, né, do dinheiro. Outros países, por exemplo, como a Índia, de uma forma totalmente desapegada, né, o outro extremo. Cara, o que eu vejo? Eu não sei se tu saiu só pegando um gancho, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que 80% das pessoas acreditam na espiritualidade. Só que incrível isso, mas Nossa, 70% delas, elas não se sentem representadas pelas instituições religiosas. Então, as pessoas, na realidade, elas acreditam. Eu vejo que eles sabem que tem um algo mais além da questão material física, mas eu vejo que falta um estímulo maior, e aí eu não sei dizer exatamente como que isso, né, poderia ser feito para que as pessoas tivessem esse estímulo para buscar, para conhecer um pouco mais, para ter um pouco mais do lado oriental no ocidental,
entendeu? Então, o que eu vejo? O que seria o ideal, o melhor dos mundos? É tu equilibrar, né? Tu ter a parte ocidental, e como eu falei no início da live, você pode ganhar dinheiro, você tem todo o dinheiro, o direito de Os ganhar orientais são bem ricos, inclusive, muitos deles. alguns deles. O povo indiano, Alguns deles. dependendo da casta ali, É, né? Mas o sim. ideal é tu ter esse equilíbrio, deveria ser, né? Por quê? Porque nós vivemos na materialidade, só que nós também somos seres espirituais. Por isso que tem que haver esse equilíbrio. E eu concordo com o Equilíbrio. Laerte, tem países que trabalham, ficam muito mais no material do que o espiritual. O que pode ser feito é complicado, né? Eu acho que o que você pode fazer é você se iluminar, é você despertar, é você elevar o seu gradiente energético e impactar positivamente as pessoas ao teu redor. Aí a gente faz o nosso, né, a nossa parte, né? Sim, Não sei se eu é respondi. verdade. Achei... Não, eu entendi que sim. Depois ele comenta aqui. Muito boa a sua resposta. Cada um fazer a sua parte sempre é o melhor caminho, né? E sempre pensar como caminho do meio, né? Nem só espiritualidade, nem só materialidade, né? A gente vive Exato, nos dois. exatamente, O grande problema é quando eu ignoro um dos dois. Aí eu passo a exatamente. ter problemas na minha vida, sejam emocionais, sejam É, financeiros. deixa eu fazer um gancho aí, tá? Essa questão eu posso viver só no espiritual, você pode, tá? É um caminho. Já vou pegar o gancho ali que eu hoje vou te responder mais completa ainda a tua pergunta. Nós temos dois caminhos. A gente tem o caminho curto, o caminho longo e o caminho do meio, tá? Vou falar um pouco de cada um deles. O que é o caminho curto? É viver só pro espiritual. É tu pegar lá os monges tibetanos, que os caras não tem ninguém, você não vai ter acesso a eles, e eles ficam num processo de introspecção, de meditação e de reconexão com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, cara, 95% do tempo. Então, eles aceleram. O seguinte, você pegou o seu carro, você vai para o centro da cidade, tá? Uhum. Você pode ir a 40 por hora ou você pode ir a 80 por hora. Você quer ir a 40 ou você quer ir a 80? A opção é sua, Silvana. A opção é de vocês. Sim, Você pode ir a 40 e 80. Agora, nós aqui no Ocidente, viver a vida dos monges tibetanos é uma opção. Tem gente que vai. A monja Koen, que vocês conhecem, tá lá no Japão, porque ela quer fazer o caminho curto. Qual que é o sim, caminho, qual que é o caminho longo? Cara, é o que 99% das pessoas vivem. E nem caminho longo, é caminho longuíssimo, né? Porque, porque a galera não investe tempo em desenvolvimento pessoal, espiritual, só bate a cabeça na parede, sofre pra caramba, reencarna, reencarna, reencarna. Esse é o puta do caminho longo. Então, o que é o caminho do meio? É você se espiritualizar, mas também não descuidar da materialidade. Esse é o caminho do meio. Você vai chegar lá, esse é o mas caminho do faça a meio. sua parte, entendeu? E Mas reconheça você que pode. você vive num mundo material também, né? Exatamente. Mas você pode viver só para espiritualidade também. Tem muita gente que vive só para isso. Desapego Sim, total, que são os seres mais iluminados. Entendeu? Então, show, existem show. as duas possibilidades aí. É, obrigada pela galera aí que me lembrou o nome da coisa que eu queria falar, que era podcast. E aí, João, Bem e aí, simples. Carlinha. O, Maureen a gente, perguntou aqui também, como podemos reconhecer se a nossa vibração está no mesmo nível das pessoas com as quais convivemos ou atraímos? Achei cara, boa essa pergunta. cara, isso é barbada. Eu não sei, eu acho muito fácil. Eu convivo 15 É, minutos, eu eu já também sei se a acho. pessoa já está na mesma frequência que eu, se é um cara do bem ou não, se ele vibra, se tem uma energia boa. Bom, quando tu entra num ambiente pesado, se você deixar a sua mente um pouquinho de lado e deixar a sua consciência um pouco mais alerta, você já começa a perceber o ambiente de forma diferente. Você mesmo sente, às vezes, fisicamente, esse, Sim, esse lugar não é legal, essa pessoa não tem uma energia boa. Então, você tem que apurar esse teu senso de percepção. Cara, e você ao conversar, você vai percebendo também, até pelo nível da troca, se a pessoa está no sim. mesmo nível que você.
E aí estar presente é muito importante, né? Depois tem uma pergunta aqui do Jean sobre isso. Hum, A Maureen falou, acho que a falta de estímulo do próprio coletivo faz que as pessoas não busquem o conhecimento, né? A busca de espiritualidade. Concordo com tudo isso. exatamente. Não, não, É, não é interesse de muitos grupos que a gente desperte, tá? Tem os grupos que querem, tem os grupos que não querem. Então, todos esses sim. estímulos que são feitos por televisão, por exemplo, é daqueles que não querem que vocês evoluam. Então, Isso é histórico, né, Luiz? exatamente. Vocês só ficam vendo porcaria na televisão e, cara, e tem muita informação que vem de forma inconsciente afetando vocês também. Então, reduz a televisão, vai ler um livro, vai meditar, vai fazer outras coisas, entendeu? Óbvio que tem os momentos que quer ver televisão, maravilha. Mas cuidado, tem. Sim, não pode ser o tempo todo, né, Luiz? Exato. É, você tem um fã-clube aqui. A Mila falou, bonito e inteligente não dá. Acho que é sua amiga. Jean, fale mais sobre o poder do agora e não do passado ou do futuro. Excelente pergunta. Esse O Jean combinou contigo umas perguntas antes, não é possível. pior que não combinou. Mas Eu sei, tô ele acabou de brincando. citar o meu livro número um, meu livro de cabeceira, que eu indico para todo mundo que está iniciando no despertar consciencial, são os livros do Eckhart Tolle, né? Então, para quem não Ai, leu sim. a lista de livros, leia o Praticando o Poder do Agora, o livro do Eckhart Tolle, que fala justamente disso, da gente praticar o poder, o agora. O que acontece quando você está praticando o agora, Sil? A sua consciência ela está desperta. Você está totalmente consciente. Uhum. Quando você está no passado, quando você está no futuro, a sua mente está vagando. 90% do tempo ela tá vagando e te boicotando e te bulinando, como eu falei. Então aí a Te importância estressando. de estressando, aquela coisa que todo mundo já sabe, excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade. Onde é que você tem que estar? No meio termo, você tem que estar no agora e olhar eventualmente para subir o farolzinho para o futuro, estou indo para o caminho certo e baixar. Sim. Olha para trás quando tem que tirar um aprendizado. Porque também tem muita gente que fala assim, ó, viva o agora, só o agora. Tá, mas só um pouquinho. Eu também tenho que dar uma olhadinha, eventualmente, para o futuro e para o passado. Mas são ligeiras olhadinhas. Não perca seu tempo, porque é a tua mente te boicotando. Se você recebeu a mesma informação mais de 2, 3 vezes da sua cabeça, ela está te bulinando, tu está reduzindo o teu gradiente energético, tu está sujando a tua alma. Tu está reduzindo a Nossa. qualidade dos teus sentimentos. Né? Quando você está no agora, você está consciente. Logo, você não está vibrando numa energia em decorrência dessa mente desgovernada, né? Que tá, geralmente, ela é, como a gente conversou antes, 80% do tempo a sua mente está no negativo. Então, quando você está consciente, esses 80% não se aplicam, tá? Então, ele está certíssimo, é a viver o agora, olhar menos o futuro e menos o passado e viver o agora, tá perfeito. Muito bom. Margarete, posso fazer mais uma perguntinha? Você pode tudo, A, gente- Margarete. É a, possível. a gente Oi? tem que falar sobre felicidade ainda, né? Um pouco. Isso! Vou fazer essa última pergunta então e a gente vai falar sobre felicidade. Tá Mas eu bom. achei que essa pergunta ela é bem rápida também e vale a pena a gente falar porque para dar clareza. É possível ter uma elevada inteligência espiritual sendo ateu? Claro que sim. Perfeita pergunta. Tem muito. Ótima, né? Excelente pergunta. Não tem problema nenhum em você ateu. É até bom às vezes. A maior parte das vezes é bom. Porque você não tem aquela ligação Polaridade, né? com aquelas. E não tem aquela ligação com a parte ruim da religiosidade que a gente falou antes, né? Que as religiões tentam nos impor uma série de medos, culpa, questão da submissão, questão do karma. Então, se você é ateu, você já não tem nada disso. E aí você pode buscar, cara, da forma que você quiser, junto à espiritualidade, entendeu? Agora, se você é um ateu e, tipo, morri, vou pra terra, não sobrou mais nada, aí
aí talvez a live não seja para você. Mas se você não acredita em Deus, porque aí tem um outro ponto, a gente nem falou disso, né? Deus é muito diferente do que as pessoas personificam, né? Então, se você não acredita nesse Deus, respondendo ela, se você não acredita nesse Deus personificado das pessoas, 100%, eu tô contigo. Entendeu? Eu procuro a informação mais direta da espiritualidade possível, sem a interferência humana. E as religiões têm a mão humana. Então, cara, é pegar direto da espiritualidade. Então, você não acreditar em Na Deus, esse. verdade, Hã? desculpa, não, eu só ia complementar que a gente teve grandes líderes espirituais na história, né? E que quando eu me polarizo, né, é óbvio que todo mundo aqui, enfim, quem busca espiritualidade respeita grandes iluminados como Jesus Cristo, como Buda, como Isso. Lao Tse, como grandes almas que vieram para a Terra para iluminar o caminho de milhões e milhões de pessoas, né? Quem são essas pessoas, esses seres? São pessoas que estão aí há milhares de anos, né, milhares, 2.000 anos, 5.000 anos, Isso. trazendo iluminação para a Terra. Então, se eu me polarizo, não, só existe esse. Não, existem várias fontes Isso. muito Exatamente. ricas, né, Luiz? E aí eles estão ajudando agora do Que, outro lado lá. que lindo, que lindo. Fala de felicidade e espiritualidade pra gente. Bom, se você, não sei se o pessoal tá desde o início da live, né? As Eu pessoas acho que voltou acreditam. quase todo mundo. Voltou com quase todo mundo, maravilha. Então, É, vocês devem relembrar que eu falei no início da live da importância de vocês elevarem os vossos gradientes energéticos, as vossas frequências. Né? Nós somos luz. Então, imagina uma lâmpada. Você pode ter a lâmpada escurinha ou muito acesa. Tá certo? Você uhum, quer ser uma luz muito acesa. Quando você eleva a sua frequência, seu gradiente energético, você é uma lâmpada brilhante, linda. Então, esse é o nosso objetivo. Qual que é a correlação com a felicidade, Sil? Se você é uma pessoa depressiva, você não vai ser uma lâmpada linda, maravilhosa. Se você é um cara extremamente ansioso, se você está cheio de pensamentos negativos, se você vibra nessa, né, com esses pensamentos todos, seu gradiente energético abaixa, sua frequência sim, abaixa. Quando você é uma pessoa feliz, e não confunda a felicidade só com prazeres mundanos, né? Então, quando você é uma sim, pessoa feliz, equilibrada, se você está em paz, essa é a verdadeira felicidade. Quando você está totalmente em paz e equilibrado. Você pode ter picos de felicidade, né? Mas a maior parte do tempo, busque o seu equilíbrio e a sua paz. E como é que é o gráfico da vida das pessoas? Felicidade, tristeza profunda. Felicidade, tristeza profunda. Muita tristeza e ficam na tristeza 1 mês, 2 meses, e de aí segunda a voltam. sexta, tristeza, sábado e domingo, felicidade. E 30 dias por ano, férias, felicidade total. Exatamente. Então, Muito disso, qual, muito disso. qual que é o grande segredo? O grande lance é tu se manter na parte de cima do gráfico. Ou seja, se manter feliz a maior parte do tempo. Sim, Mas o que é felicidade, Sil? Essa é um pergunta estado interno, é muito. é um estado interno, uma boa pergunta. Mas eu vou te falar de uma outra forma que é felicidade. Felicidade é sinal de igual a sentimentos e emoções positivas. Se você. Olha, Isso é felicidade. Não é comer um bolo de chocolate. Comer um bolo de chocolate, tu tem ali um pico ali, né? 15 segundos de extremo prazer, maravilha. adorei esse conceito. Né? Então, felicidade, botem isso na cabeça de vocês, é igual a sentimentos e emoções positivas. Logo, para você ser uma pessoa feliz, o que você precisa fazer? Estar na maior parte do tempo sobre o efeito desses sentimentos, dessas emoções positivas. Uhum, E como é que tu consegue isso? Essa é o Então a pergunta-chave é: como é que eu consigo então ficar na parte de cima do gráfico sobre o efeito
desses sentimentos positivos, certo? Certo. Como é que a gente consegue? Sil? Iluminando a nossa consciência e Muito, aceitando que bastante o fator do despertar consciencial. Por quê? Porque quando você está desperto e você tem total controle da tua mente, tu tem total controle de como tu tá te sentindo. Então você não cai na parte de baixo do gráfico. Você não fica triste. Se você ficar triste, você volta muito rápido. Entendeu? com Então, certeza. então a tua gestão mental, que parte pelo despertar consciencial, é fundamental. Então tu matou a primeira já. Tu entendeu. Ainda bem que tu entendeu aqui o conceito. A live já serviu aqui para uma pessoa. Nossa, não, muito. Serviu para mais gente aí, gente. Avisem o Luiz, porque tá servindo demais. Ó, até a Heleninha tá gritando lá que serviu para ela. E, e, e o outro ponto fundamental é, falei da gestão mental, e o segundo ponto é a construção de uma vida autêntica. Vamos explicar esse conceito da construção de uma vida autêntica. Concorda comigo que os teus sentimentos, ok, são afetados pela tua gestão mental, mas, ó, a Heleninha aí, eu preciso me colocar em situações para despertar os sentimentos positivos também. Nossa, que rico, Luiz. Entendeu? Se eu ficar dentro de casa 24 horas, tu até pode estar em paz, mas, cara, tu não vai despertar uma série de sentimentos positivos que tu poderia ter fazendo um trabalho que você gosta. Por isso a importância de fazer o que gosta. Imagina o seguinte, tu trabalha 8, 9 horas por dia. Se tu não faz o que tu gosta, como é que vão estar os teus sentimentos e as tuas emoções? Puta, Muito rico. eu detesto meu trabalho, cara. Meu Deus do céu. Cara, tu tá lá 8, 9, 10 horas sujando, Acabou. sujando o teu espírito. Então, Que daí, perfeito, Luiz. entendeu? Então, a importância de fazer o que você gosta. Que mais? Aí vamos entrar. Tirou o trabalho, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer exercício físico, a gente pode se reunir com os amigos, a gente pode se reunir com a família. Quais são aquelas coisas que te despertam sentimentos positivos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí entra a questão dos teus valores. O que tu valoriza? Né? Cara, eu adoro ir pra serra, eu adoro ir pra praia, eu adoro andar de kart, eu adoro jogar futebol, eu adoro fazer. Eu tenho um hobby que eu amo, eu adoro fazer trabalho voluntário. Saiba aquilo que desperte esse sentimento. Então são as duas coisas fundamentais na construção de uma vida feliz que vocês devem atentar. E por que de uma forma autêntica que eu falei? Sabe por quê, Sil? Não. Sabe? Porque o externo tenta nos conduzir para um determinado modelo de ser humano, Nossa, entendeu? perfeito. Então você nasceu, aos quando é que a gente adquire consciência lá, aos 4, 5 anos, você já começou a receber uma carga violenta dos teus pais. Quando você foi para o colégio, você começa a receber dos teus professores, dos teus coleguinhas. Na faculdade, outra porrada de todo o externo, da televisão, das redes sociais, de tudo. E aí você acaba construindo uma vida que está longe da tua vida autêntica, entendeu? Uma Então vida de você, porta-retrato. pô, exatamente. Que no final tu vai olhar para trás e que merda de vida que eu tive. O, o decorrer da vida vai ser ruim, porque você vai estar andando na parte de baixo do gráfico, né? Tu vai sujar, Sim, tu vai rebaixar o teu gradiente energético, vai dificultar a tua ascensão. Então, você tem que ser feliz também. Busque a sua felicidade, não tem nada de errado nisso. Se for ficar, ir para o Tibete e ficar lá 24 horas lá se conectando com as divindades, com a tua hierarquia, beleza. Se for ganhar dinheiro, beleza, não tem um certo e errado. Óbvio, busca aquele equilíbrio que a gente conversou antes. Né? Mas a sua felicidade é imprescindível
na sua ascensão espiritual. Esse é o recado final que eu queria dar. E isso você consegue Nossa, com gestão mental e se conhecendo, vivendo uma vida autêntica. Então, que lindo isso que você falou sobre viver uma vida autêntica, né? Porque, na verdade, a sociedade tem um modelo de vida, né? Que é um padrão, é um piloto automático. Você nasce, cresce, estuda, casa, tem filhos e morre, né? Ou então, isso numa linha de vida, né? Mas se você pega numa linha de semana, né? Você acorda, vai trabalhar, volta, olha a TV, janta, vai dormir e faz tudo isso de novo no outro dia. São modelos pré-estabelecidos, exato. onde 90% das pessoas estão vivendo nesse modelo, na média, e que é um Exato. modelo que muitas pessoas estão infelizes dentro desse modelo. Sim, Cláudia, conversamos muito sobre isso em fevereiro, quando podíamos conversar pessoalmente, né, Cláudia? A gente falou muito sobre isso, sobre a vida de porta-retrato. Não quero uma vida de porta-retrato. As pessoas que despertam, elas não querem mais uma vida de porta-retrato, elas não querem ter que fazer tudo como alguém mandou, como alguém lá atrás Mas, mas, condicionou a nossa consciência. mas pouca gente efetivamente consegue viver uma vida autêntica. Porque É muito é difícil, é muito muito difícil. desafiador. Porque tu tem todos esses condicionamentos externos que vêm, às vezes, por muitos e muitos, né, de muitas pessoas e por muito Anos. tempo, É, anos, e você tem a figura do ego que você quer ser aceito pelo meio. exatamente. E isso é muito forte, essa questão da aceitação. A questão do amor, o ser humano precisa muito da questão do amor e da eu sou aceito pelo meio, não é por nada que Ou as eu sou pessoas... julgado, ou eu sou Exatamente. julgado, né? Não é por nada que as pessoas que sofrem bullying, as crianças se matam às vezes, porque elas não estão sendo aceitas pelo meio. Então, você conseguir abafar o ego e viver uma vida autêntica é para pouquíssimas pessoas. Então, se você é uma E é um dessas preço pessoas, alto. é um preço alto, porque você está disposto a escutar sua família, te criticar, os teus amigos te julgar, te ignorar, rir da tua cara. Pouca gente tem essa capacidade de abafar por completo o ego e viver uma vida autêntica. Só que isso é imprescindível. Então, tem os dois lados. Você, de repente, é aceito pelo meio, só que aí tu não vai ter uma vida tão feliz. Então, é complicado. É complicado. Todas as opções têm um preço a pagar. Você que escolhe a Exato. moeda, né? Que você quer pagar. Nossa, foi muito rico isso que você falou agora, viu, Luiz? Sobre essa construção de felicidade, porque você simplificou a fórmula da felicidade, na É verdade, isso. né? Você disse assim, olha, é isso aqui, ou você quer ou você não quer. Essa é a fórmula da felicidade. Você decide e escolhe se você quer É. ser feliz ou não. Cara, eu estudei muito sobre felicidade, viu? É um dos assuntos que eu adoro. Eu li muito livro, consumi muito vídeo e resumindo, eu cheguei nessa equação, tá? Que é a gestão mental. Obviamente que a gestão mental se subdivide em várias outras coisas, mas resumindo, é a gestão mental e essa construção de uma vida que faça sentido para ti, que ela seja autêntica e que ela respeite os teus valores pessoais, aquilo que tu valoriza, e faça sentido pelo teu ponto de vista. Respeite a tua visão de vida. Todos nós temos uma visão de vida, né? Só que cuide para que ela seja autêntica. É só isso. E aí a gente entra num outro assunto que eu até li esse comentário antes, agora eu lembrei que foi o Rudy que comentou, que é um amigão meu, que ele falou assim, que nessa jornada, né, de felicidade, de ascensão espiritual, é muito importante o auto-amor, né? O quanto é importante você se respeitar, você se valorizar, você ter um autocuidado, né? Porque senão você nem se escuta, né? Você nem escuta o seu Exatamente. corpo, você não escuta, e daqui a pouco quando você vê, Não, você vai para baixo, né? Oi? exatamente. Deu uma A falhadinha bateria. aqui. Você falou Não, alguma coisa? a bateria que tá no final, acho que foi por Ah, isso. então posso fazer mais uma pergunta? Tem Pode, mais uma perguntinha. É do Jean, você que escolhe. tá, pode, manda. Aceitar as coisas que aconteceram também é uma forma de estar mais perto da positividade e felicidade? Perfeito, brilhante colocação. A gente nem, a gente nem, a Brilhante. gente nem, a gente nem falou sobre isso, mas isso cabe para tudo que acontece na nossa vida, principalmente para esse momento atual.
né, de corona, né, de pandemia e tal. Por que que você cria essa ansiedade exacerbada, esse pânico? Porque você não está realmente aceitando o que está acontecendo. Exatamente. Quando você aceita, cara, e essa palavra é tão poderosa, aceitação é foda. Tu tira um peso do ombro incrível. Tipo, aconteceu qualquer merda na tua vida, acabou um casamento, acabou um relacionamento. Cara, eu aceito. E consegue ter aquele despertar que a gente falou antes. Cara, cala a boca, que é tudo bullying, né? Quando você consegue ter esse despertar da consciência e aceita verdadeiramente, não entra em conflito com o que aconteceu, Sim. cara, te dá uma paz enorme. É o princípio da não resistência ou aceitação, você pode chamar como quiser, né? É, São leis, né, Luiz? e ver o futuro de uma forma positiva também, né? Aceitar e ver o futuro de uma forma positiva. Cara, pegando esse, né, a questão da pandemia aí e tal, ou o término de relacionamento, cara, tem todo um futuro lindo pela frente, mas a aceitação é fundamental. É uma das coisas mais importantes, eu diria. Se você não aceita, você fica preso naquilo e não consegue ir pra frente, né? E aí fica mesmo, vai Não, ficar, vai definhar e vai morrer até, não, né? tu fica entrando em conflito, a tua mente entra em paranoia, ela não aceita. E ela fica, mas por quê? É, Como? O que eu faço? E ela fica te questionando e te deixa louco. Isso aí. eu nominaria a não aceitação como uma morte em vida. É isso aí. E muita gente está passando por esse processo agora. Gente, É isso tem aí. uma última pergunta, posso fazer? Mandaram Pode. agora, que é a Thaís Piccolo, acho que ela é sua amiga, porque eu É não amiga, conheço ela. é médica, ela é de Santa Ah, Catarina, mas ela mora no Rio. Não sei como é que onde é que ela tá ô, hoje, mas. médica. Ah, É, ela, então ela está aí atuando, né, num dos pontos importantes aí desse momento também, viu, Thaís? Obrigada pela ó, pergunta, obrigada. Priscila Poeta ali também. Priscila Poeta, será que é de São Não, Jerônimo também? não, Poeta? Priscila Poeta é aqui da Zona Sul. Ah, ela tá no Paraná É? agora. Ah, é Paraná, desculpa. Thaís, Mas ela. a Thaís perguntou, gestão mental, qual a fórmula para conseguir fazer isso? Thaís, foi o que eu Poxa, falei. Thaís. Assim, ó, não existe uma fórmula mágica. Infelizmente, não existe, ó. Puf! Não existe. É uma caminhada que leva tempo, que leva investimento pessoal teu. Então você vai ter Nossa, que despender tempo lendo bons livros. Se você quer saber quais livros, vê lá no meu Instagram, eu dei 10 livros que mudaram a minha vida. Se você conseguir ler um livro por mês, em menos de um ano, você vai já se iluminar. Você vai ter essa gestão mental que você busca. Então, leitura de bons livros, consumir bons conteúdos, então YouTube, fazer bons cursos, tem muito curso bom de desenvolvimento pessoal sim, e, cara, meditar, que eu falei já. Tem um outro elemento que a gente não falou aqui nessa live, né? Outro dia a gente pode falar um pouco mais, que é praticar a nossa reconexão com os nossos eu superiores, a nossa versão superior, né? Com outras entidades mais iluminadas e tal. Mas isso é o processo de ascensão, tá? Mas para a tua gestão mental, eu não conheço outra coisa que não seja investimento, ter a proatividade de consumir conteúdos, seja em livros, seja em cursos, seja em vídeos, seja em lives, que vão fazer você iniciar esse processo de despertar, colocar a tua consciência a funcionar e aí prestar atenção nos teus pensamentos e aí eles não vão mais te boicotar, porque você sabe que você não é os seus pensamentos. Os pensamentos são boicotadores de felicidade. Eles estão lá com boas intenções, mas eles mais boicotam que nos ajudam. Então, usufrua aquilo que ele te traz de bom. Ok, qual a informação aqui? Beleza. Agora, se for repetitivo e for negativo, pessoal, cara, ignora, não leva a sério, que é pra te sacanear.
Que profundo isso que você falou, né? Você não é os seus pensamentos, você é o Exato. pensador. Exatamente. Você é o pensador, você é o protagonista disso, né? Exatamente. Nossa, riquíssimo, riquíssimo. Obrigada demais, Valeu, viu, Luiz? Thaís. Aí a Thaís agradecendo também. É isso aí, Mayara. Olha, eu aceito aí a oferta, Luiz, de uma nova live para a gente falar de conexão com o eu superior. Se o Ih, pessoal aceita aí, já manda um oi. é muito avançado, mas podemos conversar sobre isso também. É muito legal. Gente, eu não É quero isso aí. abusar aqui, o Luiz foi um querido de. Ó, Luiz, você falou que se tivesse que deixar só uma frase lá, você deixaria aquela da fórmula da felicidade. Ó, o pessoal te agradecendo aqui, olha que lindo. Valeu, Regi, gurizada. Regi, minha amada de Brasília, valeu pela live. Demais, Valeu. muito esclarecedoras suas palavras. Sil, obrigada, como sempre, ajudando muito. Jean, grande live, obrigada. Aí, Ah, eu, Gustavão, treina comigo na a galera. academia. Ai, que legal. Ó, a Érica Ó, também treina. olha Ó. aqui, ó, você falou de se Nossa. tinha anotações. Nossa. Isso que eu fiquei muito presente, anotei pouco, tá? Porque você falou muita coisa. Ó, Então, além da massa, fórmula da viu? felicidade que tá aqui, mas Legal, cara. legal, pessoal, agradecendo, gente, que Valeu, legal. E Wesley. assim, Valeu, Negão. Valeu, a Valim. Ó, a Veridiana ali, a catarinense. Ó, a Rutinha. Muito legal, pessoal. Show de muito bola. legal, gente. Luiz, E sem Laís, cara. palavras para te agradecer, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu aprendi demais, demais com você. Que Tenho bom que você certeza que gostou. todo mundo aqui, ó, o pessoal tem que ter de novo. Vamos fazer de novo, então. Você, para uma primeira live, está de super parabéns. Foi uma das melhores lives que a gente fez aqui e que o pessoal mais interagiu. Então, foi muito rico mesmo. Que você agregou aqui pra gente. Foi lindo, foi lindo. De coração, eu te agradeço, Coisa viu? boa, né? Coisa boa. Legal poder Obrigada. ajudar um pouquinho. Obrigado a você, viu, Sil, Nossa, você pela pode oportunidade. muito mesmo. Se não fosse você, eu não estaria aqui, né? Então, muito Oh, que obrigado a ti isso. também, né? Feliz Olha, de ter sido instrumento, mas as a suas Gardênia, palavras pessoal foram. pessoal de Goiânia aí também, ó. A Gardênia, muito legal, cara. Muito show. O mundo passou por aqui, ó. Tem sim que ter outro, o pessoal tá falando. A gente vai fazer, gente. Luiz, Então, muito obrigada, gratidão, gratidão a todo mundo que passou aqui. Um beijo grande a todos, uma ótima Páscoa, que a gente aproveite esse tempo para despertar, para renascer mesmo, né? Essa energia maravilhosa. Obrigada à família do Luiz também, que esteve com a gente aí. Agora a Ruth ali falou. Lindo. A Ruth é super espiritualizada também. Super Ah, deu para espiritualizada. perceber os comentários dela. E assim, muito obrigada mesmo, viu, Tá gente? bom. Quem tá novo por aqui, quiser lá me seguir, quiser trocar mais, eu tô aqui. A minha grande missão é essa. Eu também sou uma entusiasta do tema espiritualidade e também trabalho com negócios, mas é a minha paixão aí, e por isso que a gente se conectou, né, Luiz? É isso aí. Por Show de conta bola. dessa paixão aí. Muito obrigada, boa Valeu. noite, bom Boa descanso. noite. Tchau, Desperta tchau, aí, Luiz. galera. Tchau. Até Obrigada. mais. Beijo. Despertem. Tchau. Tchau.